Ele disse até na resposta, quando questionado a respeito desse assunto, Cassino, eu não vi a coletiva dele, eu não vi, então. Ele disse que se o árbitro não viu, o que ele poderia fazer? Ou seja, dando a entender que ele fez não mesmo. Não estão pregando honestidade no futebol, que tem que contar quando comete o erro, que faz aquilo, que faz razão, isso. você tem razão mesmo. Tinha que também chegar no cara e falar, então, vamos ouvir tem o que ser Dudu. honesto. Não é a primeira vez que o Dudu se envolve em situações dessas. Exato. Fraudulentas. Contra o Corinthians, ele e o Queno se envolveram lá. Para acusar o rapaz lá que não tinha Gabriel. do Gabriel. Tiago Duarte Peixoto, o árbitro. Vamos ouvir o Dudu, então. O Cassino pediu, vamos ouvir o Dudu aí. Obrigado. Olha, não sei. Desloquei ele ali. Se a arbitragem não viu, a gente não pode fazer nada, né? Mas teve um deslocamento, sim. Admitiu que teve, viu? Mas se a arbitragem não viu... Não, mas não deram, a ênfase então, nesse caso, aí ele tem razão. Porque execraram o jogo, colocaram o jogo numa cruz e apedrejaram o jogo, agora com relação ao Dudu não falaram nada. O Dudu não fez a ver com o passado, lá naquele outro episódio envolvendo o Rodrigo Caio. Por isso que aquilo cresceu. Tipo, os outros não precisam ser honestos, só o jogo... Não, mas o próprio Dudu ele fez uma crítica recente ao jogo por causa desse lance contra o Vasco. Porque o Dudu ele tinha feito uma colocação dizendo que, já que o Jô tinha participado de um lance envolvendo o Rodrigo Caio naquele primeiro episódio no Campeonato Paulista, ele deveria ter dito. Inclusive, houve uma crítica do Dudu contra o Jô. E agora o Dudu, tudo bem, ele não pregou nada naquela oportunidade, mas já que ele criticou o Jô, ele poderia dar o exemplo também. Mas na boa, Sormani, o jogador que tomar essa iniciativa de falar para o árbitro que ele fez uma falta, ou que ele cometeu uma penalidade, ou que ele pode, com a atitude dele, beneficiar o adversário, ele será execrado como o Rodrigo Caio foi. Porque a torcida não deu aval para o Rodrigo Caio fazer aquilo, a mídia praticamente não deu aval, por mais que tenham dito, mas legal a atitude do Rodrigo Caio. Fizeram aquele oba-oba, ô Sormani, mas na hora de todo mundo criticar, porque aí que tá, existem pesos diferentes para determinadas situações. A mídia deveria cobrar com o mesmo rigor toda atitude que não fosse de fair play. E não cobra, a mídia é seletiva nesse quesito também. Então, quando o lance é muito assintoso, a mídia, beleza, vai lá e execra todo mundo. Agora, quando o lance não é tão assintoso, a mídia deixa meio que passar. A gente pode colocar como paralelo aí o lance do Jô. O lance do Jô foi muito assintoso, porque ele fez o gol com o braço. Não, mas esse também foi, cara. Isso então, aí mas é que tá. Mas não houve. Isso aí é a mesma coisa. Mas não houve por parte da mídia a mesma pressão. Não, tá vendo agora, cara, não vai haver. Mas nós estamos falando disso aqui. Então, se não vai haver por parte do resto da mídia, paciência, azar. O que o menino fez é igual, você tem toda a razão, Cassino, é igualzinho, é desonesto. Ele foi para empurrar o cara, foi para tirar o cara do lance, o cara reclama. Ele vê que o rapaz mas olha o árbitro de linha, como diz o Benjamin, olha. Esse cara não tem coragem de pedir, de mostrar as coisas, de falar, de dedar. Não tem meias palavras, é impressionante. O que o Jô fez... Desculpa, Flávio, ele vê que aconteceu a jogada e ele não marca. São arbustos. Exatamente. Outra coisa é o seguinte... isso desonesto, cara. Outra coisa é o seguinte, também tem uma outra diferença nesse caso aí. O caso do Jô... Eu não acho jogador desonesto. O Jô disse para todo mundo que não tinha percebido, que não sabia se ia tocar a bola com a mão, ou que não tinha tocado. O Dudu foi claro. O Dudu foi claro, ele não tinha visto. Ele assumiu. Eu empurrei, houve deslocamento. Agora, o juiz não viu? Paciência. Então, mas qual que é a discussão? Quer dizer, o Dudu deveria ter falado, ô juizão, olha, eu empurrei e não dá o gol? Não, teoricamente ele não deveria ter empurrado. Não. Essa é a condição de fair play. Não. Isso chama assim, fair play. Fair play é uma grande bobagem. Não, isso eu também acho. É uma grande bobagem. Mas se a gente for levar o pé da letra, o que significa fair play, é tratar futebol agora como... O que vocês querem fazer com futebol? Quer dizer, o jogador tá lá, o Dudu falou, o juizão, empurrei. Não, mas eu acho uma baita frescura também, eu concordo. Gente, você tem lá um árbitro, você tem dois bandeirinhas, você tem dois árbitros, um atrás de cada gol. Eles estão lá, única e exclusivamente para ver. Não viu? Dane-se. Calma. Beja, eu acho muito diferente. Vocês estão tratando futebol... Que é o futebol agora é... Não, ninguém tá tratando nada, mas o cara que é adepto ao fair play, o que significa fair play? Jogo limpo. Jogo limpo. A partir do momento que você é adepto do fair play, você não deveria, talvez, aí tentar levar... Não, mas eu também não. Eu acho que o fair play... Aí eu concordo contigo, é uma grande bobagem. Inclusive no Brasil, nem deveria ter fair play, porque muitas vezes o cara usa o fair play, ele coloca a mão na perna e cai dentro de campo, porque é pra comer tempo, tá certo? O jogador brasileiro é malandro, ele não sabe usar um benefício que a regra poderia dar. É uma grande hipocrisia. Também acho, é ridículo. Eu não participaria, eu se fosse treinador, eu diria pro meu atleta, se vocês devolverem a bola pro adversário numa possível queda... O Paulo Bento fez isso no Cruzeiro.
eu bato em vocês aí com uma vara de marmelo no vestiário. Eu faria isso se eu fosse treinador. Porque no Brasil, infelizmente, os caras não sabem lidar com essa situação. Mas no Brasil, o futebol universal não tem... Não, mas é diferente. Na Europa funciona. Não. Na Europa funciona. Eu vi na Copa de 66 o gol do título da Inglaterra. Era uma outra década, Benjamin. Foi gol, para. pô. Fala isso que fica ruim pra você. Desculpa, esqueci. A honestidade começou agora em 2017. Fala isso que fica ruim pra você. É verdade. Você tem razão. Era uma outra década. Ética, totalmente diferente. Ética. Outra década. É verdade. É outra década. A honestidade começou em janeiro de 2017. Mas mudou, Benjamin. Mudou. Verdade. Abertura da Copa do Mundo, o pênalti no Fred. Ética e valores. Benjamin. Pode falar. Brasil e Croácia. Pode falar. De onde eu estava no estádio, sentado, parecia que foi. Benjamin, antigamente o apartheid era tido como uma coisa normal, hoje não é mais. Então as coisas mudaram. O ser humano, nesse sentido, ele evoluiu. É verdade. O que era permitido no futebol no passado, a trapaça, hoje em dia, ela é condenada. Claro. Eu acho muito diferente o lance do Dudu do lance do Jô. O Jô faz o gol. O Dudu empurra. Como você acabou de falar, naquele lance do Fred contra o Japão, né? Falou. Você falou que não, Brasil e Croácia, falei, de onde eu tava, japonês. Parecia que foi. O árbitro era japonês. Eu acho muito diferente você empurrar um jogador. Existe a trapaça do mesmo jeito, eu concordo. Mas uma coisa é você fazer o gol com a mão. Outra coisa é você empurrar o cara. Eu também não acho que é trapaça. Empurra tem no jogo o tempo inteiro. Gente. O futebol, ele proporciona essa malandragem, cara. Você tem lá um árbitro, você tem 2 bandeirinhas, você tem 2 árbitros de linha, e eles estão lá pra ver isso. Faz parte do jogo. Se der pra ludibriar, melhor, é isso? Mas, gente, faz parte do jogo, é assim que funciona. Se tiver ninguém vendo você parar em cima da faixa, parando, eu tô falando do futebol. Se tiver ninguém vendo você jogar o lixo na rua, você joga, é isso? Não, mas ética é ética. Isso é futebol, o esporte. Futebol é uma coisa... Lógico que é. O futebol é apêndice. Lógico que não é. Não é apêndice, não é. Eu não acho que é. Desculpa, eu não acho que é. Futebol é esporte. Então vamos fazer o seguinte, ele é a próxima vez que você vê um radar de velocidade, você vai quebrar o radar, é isso? Não, pera. Tá ninguém vendo, eu vou quebrar o radar. Eu quero passar aqui a mais de 60. Não, eu quero passar aqui a 80. Tem cara que dá tiro no radar. Joga pedra, dá tiro. Eu estou falando de coisas diferentes. Eu estou falando de futebol, do esporte em si. Não estou falando do resto. Mas o esporte é uma extensão da sua vida. Pra mim, não é. Claro que não é. Acho que é. Pra mim, o Dudu empurrar o cara, ele não é desonesto. Ah, não. Pra mim, o cara roubar alguém na rua ou desviar dinheiro é desonesto. Desculpa. Você pode ter torcedor que briga, por exemplo, em dia de jogo. A penalidade pode ser mais grave num caso do que no outro. Mas há o dolo em ambos os casos. Não levem o futebol pra outra esfera, porque eu não vou levar. Não, você tá levando. Não tô. Você tá dizendo que o futebol pode, a sociedade não pode. Esse tipo de comportamento, se você não se comporta bem no campo de futebol, eu duvido que você vai se comportar bem quando você estiver no seio da sociedade. Eu me comporto. Porque o futebol faz parte. Não faz. É igual, por exemplo, o torcedor que você critica. O torcedor em dia de jogos, ele pode agir diferente do que ele age normalmente? Não pode. Eu nunca falei. O torcedor fala, eu nunca falei isso. Ele tá estressado, então ele pode ir pro futebol e extravasar. É você que tá falando isso, como não? Não, não tô. Eu tô falando que o futebol é um esporte. Tá pegando mal, que nem pegou naquela vez o Rodrigo Caio. Eu vi como pegou mal. Eu vi como tá pegando mal, que nem ele pegou aquela vez. Eu vi como pegou melhor mal. Parar por aqui. A minha opinião eu dou, eu não pedi a sua. O Rodrigo Caio. Que se ficar mal, tá ficando pra mim, não tá ficando pra você. O Rodrigo Caio, eu vi como pegou mal, eu vi como eu tava errado. Que eu falei que vocês falaram que ia ser o divisor de água. Você falou outra coisa. Eu falei que pegou mal pra você foi dizer que você não faria aquilo. Não pegou mal, não. Isso que pegou mal pra você. Que não ia dar certo, todos nós dissemos aqui que não ia dar certo. Não. Podia ser. Eu só não fui hipócrita. Eu falei que se eu tivesse... Peraí. Eu falei que se eu tivesse num clássico, São Paulo e Corinthians, uma pressão, torcida, televisão, o diabo a 4, eu não teria falado na hora aquele lance. Por isso você foi condenado. Não, condenado por quem? Pelo pessoal do Twitter. Que pessoal do Twitter é? Que tribunal de contas? Não, o pessoal do Twitter te condenou. Amigo, e você postou pelo menos nome aqui 45. Eu não vou citar nome de jogador. Fotos no Instagram pra tentar aliviar a cara. Eu não vou citar nome de jogador, de ex-jogador, de treinador, de comentarista que me ligou e falou parabéns, você não foi demagogo. E eu aqui é o seguinte, agora o cara vai lá dar um empurrãozinho, juizão, eu empurrei. Vocês estão de brincadeira. Eu acho que esse lance do empurrão é diferente. No campo a ver. O lance do empurrão é diferente porque o empurra tem o jogo inteiro. Isso não foi empurra. Fazer um gol com a mão é completamente diferente. O Dudu teve empurra? Do jeito que ele empurrou, ele também é empurrado. Aonde? Não estou dizendo nesse lance. Então ele deveria ter avisado, juizão. Não. O empurra, ele acontece na bola parada, no escanteio, na falta e tudo mais. Um segura o outro, E o cara não... Eu sei, beijo. Houve a falta.
houve a infração. Ele deveria ter não tem? avisado o árbitro, você acha? Eu acho Olha, que, juizão, eu empurrei. eu acho que nesse caso é diferente do caso do gol com a mão. O gol com a mão, a trapaça é muito A descarado. ética tem limites. É que nem Tem pênalti. Por exemplo, graus. que nem quando os caras falam assim, toda falta é falta. Não, não é assim. Uma falta no meio campo tem uma consequência. Uma falta dentro da área tem outra completamente diferente.